Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o clube do Remo foi derrotado mais uma vez na Série C. Agora, por São Bernardo. Jogo no Baianão, Remo 0, São Bernardo 1. Uma situação complicada do Leão no Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão. E no vídeo de hoje, vamos analisar como se deu essa derrota azulina. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo e vídeos antigos. Gostando? Deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, discordando, concordando comigo, dando a opinião de vocês. É sempre bacana, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar essa derrota do Clube do Remo frente à equipe do São Bernardo. Jogo disputado ontem no Baianão à noite, muita chuva, uma chuva torrencial que caiu por toda a tarde em Belém do Pará, chegou na noite, poucos minutos antes do jogo, muita chuva ainda, depois choveu o jogo inteiro, diminuiu um pouco a intensidade, mas continuou chovendo, o estado do gramado do Baianão ficou muito ruim, mas também pela quantidade de água que caiu, aí não há drenagem que suporte. Então começou a partida com um gramado encharcado, um gramado difícil de se jogar futebol, porém o Clube do Remo tentou ter as principais ações e ter mais a posse de bola para buscar o gol do que o adversário, o que era normal. O Remo jogava em casa, o São Bernardo está muito melhor posicionado que o Clube do Remo, jogava fora de casa, o Remo precisava da vitória para tentar se aproximar desse G8, então é normal o Leão dominar pelo menos em administrar e ter mais a posse de bola nesse início de jogo, e foi assim durante o primeiro tempo. O Clube do Remo entrou no 4-3-3, mas é bem interessante a gente falar, né, do Afonso. Ele não é bem um terceiro zagueiro, ele é um volante que muitas vezes, quando o Remo não tem a bola, ele recua e faz como um terceiro zagueiro, mas muitas vezes com bola ele é um jogador de meio campo. Tem uma variação do Clube do Remo num 3-4-3 para um 4-3-3. A variação sem bola, com bola e dependendo do cenário da partida. Então foi o primeiro tempo que nos primeiros 15 minutos, aos 12, o Marco Antônio teve uma boa chance de abrir o marcador e não conseguiu. Depois foi um Remo que conseguiu ter mais a bola, conseguiu atacar mais o adversário, mas sem pressionar tanto. Isso até os 20 e poucos minutos do primeiro tempo. Depois, o Leão conseguiu dar uma intensidade maior no jogo. Foi um jogo tecnicamente bom do Remo? Não, porque fora a questão do gramado, que a questão do gramado prejudicou muito, principalmente o Clube do Remo, que estava tentando dar as investidas na primeira etapa. Mas esse elenco do Clube do Remo não é um elenco técnico. Então nem entra mais na minha equação dessa temporada o Clube do Remo esperar que o Remo vai ter um jogo de boa qualidade técnica. O que eu espero é que o Remo vença e tenha pelo menos qualidade técnica para finalizar com qualidade para o gol, para fazer o gol, e não foi isso que aconteceu. Então, a partir dos 20 e poucos minutos do primeiro tempo, o Remo aumentou sua intensidade e criou diversas oportunidades de gol. Era a bola sendo desviada, era a bola sendo tirada em cima da linha, era a bola na trave, era o Remo conseguindo escanteios em finalizações que tinham feito, a bola desviando no zagueiro e indo para escanteio. Então, foi um Remo que foi bem no primeiro tempo, tirando essa questão da finalização do gol. Ou seja, a questão da finalização do gol é uma questão crucial para uma partida de futebol. Então o Clube do Remo foi bem, mas pecou nessa questão, e é lógico que isso prejudica a qualidade do Clube do Remo. Para o segundo tempo, após o primeiro tempo bom do Clube do Remo, abre-se uma grande pergunta, né? Porque o Clube do Remo pressionou, teve chance de marcar, uma, duas, três, não conseguiu marcar, e o adversário começa o segundo tempo, o São Bernardo com 1 minuto faz 1-0 no marcador, um balde de água fria, tanto para os jogadores do Remo, quanto também para a torcida que pareceu um belo número, a torcida que apoiou, ingresso caro, R$40, para um time que está nessa situação da Série C, a torcida compareceu em bom número no estádio, empurrou o Clube do Remo e saiu frustrada mais uma vez. E o segundo tempo, o Remo começa o segundo tempo tomando esse 1-0, mas não faz um bom segundo tempo. O primeiro tempo, sim. Igual eu falei, esqueçam a questão técnica. O Remo não vai jogar bem tecnicamente, na maioria das vezes não vai isso acontecer. Mas que pelo menos seja um clube, um time mais aguerrido em campo e consiga finalizar melhor. Só que no segundo tempo sequer conseguiu criar oportunidades. Tirando aquela no último lance do Cruá, que ele perdeu um gol, uma boa oportunidade de cabeça,
O Clube do Remo não criou nada no segundo tempo, saiu atrás do marcador, aí aos 11 minutos da segunda etapa teve o Licha expulso, o Licha que estava fazendo uma boa partida, o Licha era um dos principais jogadores do Clube do Remo, tanto na parte ofensiva, ganhando as bolas de cabeça, praticamente todas as disputas de cabeça, como também na zaga. Ele teve um desempenho melhor do que o Bruno Bispo. Só que eu acho que ele errou na expulsão, porque ele toma o drible, o jogador do São Bernardo tinha um campo inteiro ainda para progredir, até chegar no gol do Marcelo Rangel, ou chegar próximo do gol, e com o campo encharcado ele ia perder velocidade, e o Bispo estava atrás dessa linha da bola, mas ele ia correr livre. Então, provavelmente, o Bispo ia conseguir fazer essa recuperação. Então, para mim, o Licha se precipitou e acabou sendo expulso, bem expulso, era o último homem, o jogador, querendo ou não, estando longe ou não do gol, ia na direção do gol. Então, acho que ele se precipitou e acabou prejudicando o Clube do Remo, que com 1 a 0 no marcador negativamente, com um jogador a menos, jogando mal o segundo tempo, porque o segundo tempo do Clube do Remo não foi bem, então foi uma questão muito complicada da equipe do Clube do Remo nessa segunda etapa, e o Remo acaba saindo derrotado do jogo. Outras questões que a gente pode observar também foram as substituições do técnico do Clube do Remo, que no segundo tempo, praticamente no final da partida, ele fez uma série de substituições. Aí o Pavani já vira zagueiro, mas é naquele desespero, né? O Remo precisando de algo e tentar um outro resultado. Uma substituição que chamou muita atenção foi a entrada do Ítalo, a saída do Ítalo para a entrada do Pedro Vitor. Uma substituição que na transmissão do jogo até discordaram da substituição, mas eu até concordei, eu entendi. Por quê? O Clube do Remo, ok, você vai perder um jogador um pouco mais de referência nessa bola aérea na zaga na área adversária. Mas, um a menos, perdendo o jogo, e você manter um centroavante mais pesado, se ele não estiver bem na partida, como ele não estava, é praticamente jogar com 2 a menos. Então você coloca o Pedro Vitor, que é um jogador um pouco mais veloz, e você consegue ter, pelo menos na teoria, um ataque mais móvel, um ataque com mais velocidade, que poderia atacar mais a equipe de São Bernardo. Aqui também o Pedro Vitor não entrou muito bem na partida. Um jogador que tinha feito um bom primeiro tempo foi o Pavani, no segundo tempo, muito mal também o Pavani. Por falar nessa questão do meio-campo do Clube do Remo, é uma questão complicada que no segundo tempo inexistiu o meio-campo do Clube do Remo. E o Curuá foi peça fundamental para essa inexistência. Na verdade, existiu, mas de maneira negativa. Ele falha no gol da equipe de São Bernardo, depois ele também entrega uma outra bola para o atacante de São Bernardo, que se não fosse a interceptação e a recuperação de tempo e de bola do Bispo na jogada, poderia sair o segundo gol da equipe paulista. E no final do jogo ele perdeu também um gol de cabeça, um gol que poderia empatar a partida, empataria a partida. Então foi uma partida muito baixa do Curuá. Os laterais também eu não gostei. Diogo pela lateral direita, muito tímido. O Raimar tentava apoiar mais, mas sem qualidade. Essa questão dessas laterais do Clube do Remo, principalmente a esquerda, que a gente vem batendo nessa lateral esquerda do Clube do Remo desde o início da temporada, é bem complicada. Para mim, uma partida bem abaixo também do Raimar. Marco Antônio, no ataque, também não fez uma partida e tentou se movimentar. Se movimentou, buscar a bola, sofreu falta, mas quando teve a oportunidade de fazer o gol, no início da partida, estava 0 a 0 o jogo ainda, ele acabou desperdiçando uma boa oportunidade. E foi esse o Clube do Remo, que no segundo tempo foi por desespero, entrou o Ronald, entrou Pedro Vitor, entrou Matheus Anjos já no final da partida, mas não conseguiu chegar ao gol de empate. A situação do Clube do Remo é uma situação bem complicada. O Remo não podia negociar essa derrota, tinha que sair com os 3 pontos, acabou perdendo após fazer um bom primeiro tempo, como eu disse aqui, mas não conseguiu concluir com qualidade para o gol. E quem não faz, leva, e o Remo sofreu castigo logo no segundo tempo, e o segundo tempo do Remo muito abaixo. Eu quero que vocês deixem os comentários de vocês, o que vocês acharam desse Clube do Remo 0, São Bernardo 1, e até o próximo vídeo.